Já faz um tempinho que eu ando falando do Byung-Chul Han aqui no canal Comparando Livros. É um dos filósofos atuais que tem me impressionado. Já vi algumas críticas do trabalho dele. Claro que aqui eu não estou colocando como o filósofo único que está explicando a nossa atualidade, mas tem muitas coisas aqui no Byung-Chul Han que tem se mostrado, assim, tem provocado em mim muitas reflexões. Acho que desses atuais é o que está entendendo, num ponto de vista mais geral, a influência da tecnologia em nossas relações, que esse tema, essa frasezinha aqui, faz parte de um tema aqui no canal Comparando Livros, que começou numa série do ano passado, em que eu falo um pouco dessa angústia da tecnologia. Eu vou deixar os vídeos aqui para vocês, caso não tenham assistido, ou caso queiram rever. Tem uma lista de livros de uma curadoria inicial, dos que eu já li, né, sistematizando um pouco para organizar o pensamento. Eu falo do Byung-Chul Han nessa lista, e tem outros também, caso você tenha interesse, tá? Aqui, como a fala do Byung-Chul Han tá muito espalhada no canal, falando mais sobre livros dele, eu resolvi fazer um vídeo para que ler o Byung-Chul Han, apresentando um pouco da lógica, um pouquinho da lógica do pensamento dele, que tem esses livros bem curtinhos, bem pequenininhos, mas que a gente não subestime, porque tem às vezes frase que a gente fica ali, ó, a gente lê e fica ali pensando, puxa, mas não é que é isso? Ou então relê para entender. Alguns são melhor, eu acho que alguns são mais organizados, eu acho que no meu modelo de pensamento, talvez. O Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano e que está produzindo seu trabalho, se eu não me engano, na Inglaterra. Não, na Alemanha. Eu acho que eu confundi ele com o Kazuo Ishiguro. Nada a ver, né? O trabalho dele é na Universidade de Berlim. E, assim, muita gente muitos intelectuais públicos andam absorvendo também as informações do Byung-Chul Han. Então, qual é o ponto de partida? Assim, primeiro eu vou falar do que eu já li do Byung-Chul Han. Eu li algumas coisas e eu quero ler muito mais. Eu tenho outros aqui e eu não tenho aqui toda a obra do Byung-Chul Han, tá? Pretendo, mas assim, eu ainda quero dar vazão aos que eu ainda tenho aqui por ler. Então, dos que eu já li do Byung-Chul Han, tem o mais famoso, foi o primeiro que eu li, Sociedade do Cansaço. Aí depois eu li, esse aqui também ficou muito em evidência, No Enxame Perspectivas do Digital, esse laranja. Depois eu peguei, foi A Salvação do Belo ou A Agonia do Eros? Acho que foi A Salvação do Belo. A Salvação do Belo, aqui um pouco pensando na estética. Agonia do Eros, esse aqui é maravilhoso, talvez esteja aí nos meus preferidos. O Eros, o erótico, a pulsão que nós temos de desejo por algo, não só o Eros do erótico de romance, gente, de romance romântico. E o mais recente que eu li é A Expulsão do Outro, fenomenal, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje. Isso aqui eu acho que talvez desses seja acho que o que mais vai ser universal, assim, para todo mundo, ó. Gente, quando a internet chegou, acho que quem pôde acompanhar a chegada da internet, os millennials, a geração X, baby boomers, já assistiu vídeo sobre I, Ching, o livro, pra gente entender as gerações. A gente, acompanhando a chegada da internet, a princípio, a maioria das pessoas, os pesquisadores falam isso, e eu me lembro de compartilhar essa sensação de que a gente ia ter, assim, uma promessa de melhoria de muitas coisas, melhoria da comunicação. A gente não ia ficar mais sujeito à visão, por exemplo, de mídia, de poucas instituições, de jornais, revistas. A gente poderia ter, a gente tinha voz para qualquer pessoa.
Então, na nossa mentalidade, você que talvez seja um X, ou não, o Z vai estar rindo da gente, né? A gente realmente era muito iludido com as redes, não só as redes sociais, mas a internet mesmo. A gente achava que poderia resolver diversas coisas. A gente tinha lá atrás a sociedade disciplinar, que no ponto de partida, assim, na era industrial, a gente funcionou muito numa estrutura disciplinar de instituições muito fortes e dominação de corpos do ponto de vista externo. Então, simplificando aqui, no trabalho a gente tinha o horário, a gente tinha na escola a disciplina de chegar naquele horário de... Já reparou como a escola funciona meio como presídio? Você tem o sino, você tem... A minha escola foi assim, né? Você tem o sino, você tem as matérias. Às vezes, algumas pessoas chamavam grade curricular, né? Então, assim, a pressão em nós vinha sempre de fora. A pressão para trabalhar vinha de fora. Era o chefe, era a empresa, o horário que a gente tinha que cumprir. Então, a gente tinha os limites entre nós e o outro. Ainda na comunicação, se a gente não se comunicava muito facilmente com as pessoas, ou tinha comunicação telefone, a televisão era diferente, era no modo de rede, né? No modo de difusão, então você tinha uma emissão e todos assistiam. Eu podia chegar, por exemplo, lá no norte do país, em Manaus, e conversar sobre uma novela, e a gente ia conseguir conversar. Todo mundo assistia a novela da Globo e podia ir lá para Porto Alegre e conversar da mesma novela. Então você tinha essas redes mais condensadas. A gente, de certa forma, tinha uma uniformidade, menos quantidade, uma uniformidade de... Repara como o pessoal que ama a década de 80, que viveu sua infância na década de 80, é apaixonado e assistiu meio que as mesmas coisas. A internet e essas ferramentas de tecnologia trazem uma transição de uma sociedade disciplinar, esse controle de fora, sai para uma sociedade de desempenho. Controle agora individual. Acaba que a gente é que tem que fazer de nós uma empresa. E com uma visão lá de trás de que se nós somos uma empresa, isso é muito bom. Não, é horrível, porque somos nós que vamos nos cobrar. E a gente está dentro da gente mesmo 24 horas por dia, já lhe disseram isso. Então, minha amiga, meu amigo, se é você que se cobra, imagine o inferno que é isso. Eu não tenho mais o outro ditando como eu tenho que parecer. Só que assim, eu deixei de me relacionar com o outro? Não. O Byung-Chul Han, ele vai dizer assim, o outro, ele vai servir de instrumento, porque eu preciso do outro para os likes, eu preciso do outro como uma resposta. Mas é uma resposta que vai só confirmar, que vai servir de instrumento para eu me desenvolver, para eu ficar dentro do meu mundo, né? Olha, recentemente eu comentei aqui, o Byung-Chul Han dialoga muito com ele, eu quero ler as outras obras dele. O Richard Sennett, que aqui é um sociólogo, e eu falei desse livro que é O Declínio do Homem Público, em que tem um capítulo aqui que se chama As Tiranias da Intimidade. E como que a gente também, cada vez mais, fomos levados a levar a nossa intimidade para o mundo de fora. Toda a expectativa que a gente tinha de que na internet a gente ia ter uma maior diversidade, acaba que o funcionamento delas, e é aí que a gente tem que ter atenção, a percepção e conhecer esses assuntos para a gente poder sobreviver um pouco nisso de uma forma mais saudável. O uso da internet e a ferramenta das redes sociais, tem vários livros aí que vão comprovando isso, né? Colocam como que a gente tem um volume grande de pessoas com produções que, na verdade, estão trazendo algo igual, porque são cópias uns dos outros em suas respectivas bolhas. E qual é essa igualdade que ele fala? É a positividade, porque todos estão trazendo, de certa forma, uma ditadura do positivo e da felicidade. E todos, agora eu tenho um universo muito grande para eu me comparar.
E não é à toa que o Byung-Chul Han, logo no seu primeiro livro que eu li, né, A Sociedade do Cansaço, ele vai dizer e os números estão aí para comprovar, do adoecimento de pessoas cada vez mais novas, claro, as pessoas mais jovens, sem sua identidade propriamente firmada, o nível de performance ficou tão alto, e aí eu digo para as mulheres, o nível de beleza, os filtros do Instagram, a tecnologia, isso tudo ficou num padrão tão alto que inevitavelmente o consumo disso psiquicamente vai trazer para nós um lado de inferioridade, ou a gente mesmo sempre se achando inferior vai reproduzir, colocando filtro melhor pra gente reproduzir aquilo, ou quem tá ganhando dinheiro com isso, eu acho que ainda tá num aprisionamento ainda maior, porque precisa dos likes, então vai reproduzir aquilo que tá sempre bem. Mas será que essa reprodução é aquilo que realmente nós somos? Essa parte que eu contei aqui pra vocês, vocês vão ver um pouco no Sociedade do Cansaço, que ele vai falar da sociedade do desempenho, a sociedade disciplinar, o cansaço de se enxergar apenas a mesma coisa, o igual, quando a gente abre a tela do nosso computador. E muito aqui é um aprendizado, ele fala desse aprendizado de enxergar o mundo pela tela do computador. Nós vamos modificando. Quando a gente fica muito tempo nessas telas, o cansaço que ele diz aqui, tanto é dessa auto-performance, que a gente tem que performar maravilhoso o tempo todo, quanto é o cansaço, assim, de quando a gente vai para o nosso mundo, quem está preso, trabalhando dentro desse universo, ele vai para o nosso mundo, já não se reconhece mais. E repara, gente, tem pessoas que já falam a velocidade, né? Eu posso acelerar a velocidade do WhatsApp, que eu tô ouvindo a pessoa, e talvez ouvir uma pessoa ao vivo, eu não consiga mais processar, porque eu acho que é uma velocidade lenta. A minha referência é a velocidade rápida. Isso é só um exemplo. Respeito significa literalmente olhar para trás. Ele é um olhar de volta. No trato respeitoso com os outros, controlamos o nosso observar, curioso. O respeito pressupõe um olhar distanciado, em patos da distância. Hoje, ele dá lugar a um ver sem distância, característico do espetáculo. O verbo latino expectare, ao qual o espetáculo remonta, é um olhar voyeurístico, ao qual falta a consideração distanciada, o respeito. A distância distingue o respectare do spectare. Uma sociedade sem respeito, sem o patos da distância, leva à sociedade do escândalo. Esse é o começo aqui de No Enxame. Foi o segundo livro do Byung-Chul Han que eu li. E eu voltei para essa... Como ele começa dialogando tanto com o livro do Sennett, né? O Declínio do Homem Público, as tiranias da intimidade. Olha, esse respeito, esse público com um certo distanciamento para a gente respeitar, ele diz que é o alicerce de uma sociedade que possa se desenvolver minimamente, né? E aí, quando a gente não tem esse afastamento, tudo se torna íntimo. Ele diz que, ao mesmo tempo, eu não tô, mesmo com essa intimidade, eu não tô lá compadecida com o outro. É uma intimidade só pra eu ver o espetáculo, é só pra eu ver a intimidade da pessoa na cama, lendo o livro, ou pra eu ver a intimidade de uma pessoa fazendo ginástica. Olha como é que ela tá se recuperando naquela ginástica, olha, mostrando. Tem gente que filma, eu já vi, não é muito comum eu ver, eu acabo... Mas tem gente que tá ali saindo do banho no banheiro, fazendo skincare. Nesse livro, ele vai falar como que a indignação, né? As pessoas estão sempre vociferando, digamos, escrevendo, brigando no Twitter, indignadas, certo? E existe essa briga conceitual, porque a rede é conceitual. Pode ter uma interferência, cancelar um aqui, outro ali, né? Ele fala que a indignação acaba sendo por coisas quando ao redor daquela pessoa, as responsabilidades ao redor material dela mesmo,
pouca coisa ela acaba resolvendo, né? A Salvação do Belo, a gente vai pra estética. Gente, esse livro, ele explodiu assim a minha cabeça, porque foi a partir daí que eu comecei a ver como que as imagens, né, o liso, a superfície, o nosso gosto estético vai se padronizando em uma coisa só. A gente já tinha uma estética padronizada, porque nossa referência eram as revistas, na época da minha mãe eram as misses, aí depois as modelos, a minha fase da adolescência eram as modelos e tal, mas estava tudo muito distante. Hoje está na pessoa, na sua vizinha, que tá com a estética e se comportando dessa forma, muito parecida, né? Ou até querendo causar com uma coisa para chocar diferente, ou a roupa diferente. E no final das contas, você sai do que é humano, porque o filtro faz um pouco isso. A estética que ele fala aqui, ele vai explicando na Salvação do Belo, o quanto que a estética precisa às vezes de imperfeições, de pequenas imperfeições. A estética pode precisar do sombrio também, mas não é um sombrio para chocar, é um sombrio para que a gente se relacione com a tela, uma arte, né? Para a gente se relacionar, o Byung-Chul Han vai explicar aqui que a gente tem que sair de nós mesmos. Não é a obra de arte que tem que nos atender. E quando a gente pensa aqui em análise de livros, é muito comum a gente ver, não, esse livro não funcionou comigo. Mas não é o livro que tem que funcionar com você, é você que tem que se deslocar até o livro. Claro, isso não quer dizer que você tem que entender todo o livro, mas a gente é 1 bilhãozinho de pessoas, assim, em 1 bilhão, num planeta que tá um universo enorme. O que a gente acha da relevância de que o livro tem que nos satisfazer? O George Martin tem que escrever o livro pra gente. Que isso, né? Ficar atiçando coisas desse tipo. Porque o Star Wars não fez do jeito que eu queria o meu filme, né? A adaptação não foi do jeito que eu queria, né? É a gente que tem que ir lá pegar da obra o que a gente pode extrair daquela obra. E é isso que o Byung-Chul Han vai retratar aqui na Salvação do Belo, porque parece que a beleza, pra gente se conectar com a beleza, ou até a própria feiura em si, a gente precisa sair de nós, e a gente não tá conseguindo mais sair, né? Entender que a arte tá ali. Como é que a gente faz para encontrar ela? Se a gente está preso só também consumir muito e dar o check, a gente também não vai se encontrar com a arte. Bem, a lógica é parecida para o Agonia do Eros. A Agonia do Eros, a gente tem essa parte do erótico, né? Agora o Byung-Chul Han, eu me lembrei muito do professor Renato Nogueira. Nesse livro que eu li digital, mas depois eu comprei, que eu quero fazer as marcações nele, que é o Porquê Amamos. As referências de história sobre amor, nossa, do mundo ocidental, tem uma concepção de amor específica, talvez única. Amor eterno, o príncipe, o cara poderoso. Outras histórias podem trazer outras propostas para a gente pensar o amor. E não só. Parece que existe um monopólio do amor romântico. E existe amor que os gregos já falavam que é o amor filia, amor de amizade, amor pai e filho. Essas formas de amor, o amor eros, a gente ordenou muito pouco nas artes. Se a gente for pegar livros, você vai chegar numa livraria e vai contar naquela parte ali inicial quantos romances românticos você vai ter, tá? Aí depois você vai contar quantas histórias de amor, de amizade. Talvez você tenha que perguntar pro vendedor, ou a gente só sabe lendo o livro, dentro do livro, que aquele livro vai tratar de um amor, de amizade. O Byung-Chul Han vai falar que estamos vivendo uma crise do amor. Porque se a gente tá amando a nós mesmos, se também eu tô metrificando tudo, eu vou pro aplicativo lá que eu dou o match. E quando eu dou o match, o aplicativo dá o match, né? Quando eu coloco itens meus, aí o algoritmo é que junta a pessoa com a outra. Aí dá o match. Aí esse algoritmo é que vai dizer, olha, é essa pessoa que vai combinar com você. Aí você vai conhecer essa pessoa.
Mas você tem um padrão, você também coloca o que você quer de uma pessoa. E tá, mas muitas vezes, mas eu acho que no conceito, especialmente da filosofia, esse amor, tanta amizade, ele passa muito pouco por essas categorias. Claro que tem visões de mundo que tem que se encontrar, senão não tem como a gente seguir junto, né? Mas existem situações até psíquicas dentro de cada um de nós que a gente pode estar gostando de uma pessoa que não é, às vezes, tão boa pra gente. Se fosse assim, não existiria o tal amor tóxico, o cara tóxico e tudo, né? Porque os sentimentos, eles são complexos. E pra gente estar aberto ao amor, como o Byung-Chul Han fala aqui, todo o tempo antigo até mostrava esse amor e outros tipos de amor, existe, primeiro, né, essa necessidade, não vai combinar com essa sociedade espetáculo de algoritmos de juntar e teorizar tudo racionalmente. Não vai poder combinar. Ele vai passar no tema da idealização. O que acontece hoje com a idealização? Se a gente, pra gente mesmo, tá colocando o padrão de beleza lá muito alto, o filtro do Instagram, como é que tá essa idealização para as pessoas que a gente vai encontrar na vida real? A oferta, né? A oferta, a sensação que se tem é de que você tem uma oferta cada vez maior de pessoas à sua disposição. Então, na lógica de consumo, acaba passando a lógica de consumo para a lógica do amor, das amizades. A gente parece que pode estar colocando o utilitarismo até nas amizades. E vamos terminar com o incrível, que eu marquei o livro todo, praticamente, coisa feia, nem sei mais o que eu vou falar aqui dele, que é A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje. A Expulsão do Outro, acho que talvez por eu ter lido os outros do Byung-Chul Han, eu acho que foi o livro que eu pude mais aproveitar. Ele vai partir da lógica de vídeos curtos aqui, esse assistir sem parar, essa concepção fragmentada, que não é um conteúdo sólido, acaba não sendo um conteúdo sólido de aprendizado pra gente, então fica tudo muito superficial. Isso tudo em que se tem que consumir, né? A palavra é consumir. Eu nunca tinha visto usar a palavra consumir para filme, série, atualmente a gente usa. E aí esse consumir muita coisa, e que a gente também tem que produzir, e se a gente produz, aí que a gente mais expulsa o outro. Não tem forma maior do que expulsar talvez o outro de nós, é quando a gente, porque assim, se a imagem, o quadradinho já não tá de um vídeo que eu tô fazendo aqui, já não significa quem eu sou intimamente, ainda mais eu que não coloco muita intimidade aqui. Imagina o que é os textos curtos e os vídeos curtos, e a dificuldade de se concentrar, porque quando a gente vai se montando, se desenvolvendo por conteúdos que a gente estuda, que a gente entende, aprendizados da vida, experiência prática, essas experiências são muito profundas, elas têm um tempo. Só que o tempo, segundo o Byung-Chul Han, não é um tempo que vai combinar com o tempo que a gente tem e o que a gente escolhe para assistir, para ler, e o quanto de velocidade a gente passa para outra coisa. Olha, depois que eu li esse livro, eu percebi o quanto que antigamente eu conseguia ler um artigo, por isso que eu me forço às vezes até a ler, tendo outras coisas para fazer, de não parar no meio. Volta e meia eu tô lendo um artigo que eu falo é uma crônica, uma coluna, e daqui a pouco no segundo parágrafo eu já tô em outra coisa. É um sintoma muito dessa nossa expulsão. Eu estou expelindo aquele texto. Eu poderia, pelo menos aquele texto, ler inteiro. Quantas pessoas falam pra mim assim, eu já vivi isso, Lilica, eu não consigo. Tem um colega que tá falando isso comigo. Como que você consegue ler um livro? Mas pra ele, eu percebi nos olhos dele, era uma coisa que eu acho que ele queria, né? Porque ele, na segunda página eu já não tô. E são tantas coisas que não é só o vídeo aqui do YouTube de como ler mais que vai resolver. Passa por tantas questões. Tem até um vídeo que eu procurei passar por elas, né? No meu caso tinha questões de atenção. Todos nós vamos ser atravessados por questões de atenção hoje. Porque pra gente viver,
nossa demanda, hoje mesmo, meu celular, eu ainda não fui no WhatsApp. Mas eu preciso ver, por exemplo, minha mãe não tá aqui, quero saber se ela tá direitinha, ela tá viajando, então tem coisas que eu preciso ver. Eu queria passar assim um tempo sem, e eu vou fazer isso nessas férias que eu vou tirar, sem nem olhar. Às vezes até para marcar uma passagem, agora eu tô comprando passagem, eu tenho que usar o celular, mas dá assim, a gente não passa mais um dia que a gente não tenha que resolver. Nossa vida vai passar por essa questão da tecnologia e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, olha, eu acho que esse vídeo já ficou longo, né? Mas a expulsão do outro, ele vai adentrar sobre o narcisismo, o mito de Narciso, o dinheiro. A gente vê que ele é frontalmente contra o neoliberalismo, faz muito isso, dessa cada vez maior impossibilidade de diálogo. Por que a gente chegou a um ponto de trazer a política para nossa intimidade, para nossa pessoalidade? Ó, tirania da intimidade. Porque assim, antigamente, eu mesmo conversei com várias, eu tinha colegas de escola, a gente fazia debate político e a gente não ficava inimigo um do outro. Falar de um político que a pessoa gosta parece que falou da mãe, sabe? Até que ponto, como a gente chegou nesse ponto, né? Então aqui, eu acho que eu falei demais do Byung-Chul Han. Me conta aqui se vocês conhecem o Byung-Chul Han. Eu sempre fico nas minhas digressões, não sei se ajuda muito o vídeo, não sei se ajuda muito os números, os algoritmos. Eu fico refém dos algoritmos, mas eu quero me sair dos algoritmos. É um dilema, eu vou sair desse canal. Não, gente, brincadeira, tá? É isso. Byung-Chul Han, tecnologia, sua vida no dia a dia. Deixa aqui nos comentários o que você tem a falar sobre o assunto de tecnologia, Byung-Chul Han, e até o próximo vídeo.